Olá rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês como a gente precisa trabalhar e explorar a importância das cores para os nossos projetos de criação. Neste caso especificamente, é uma arte baseada em um briefing para uma empresa americana. Eu vou falar um pouco do conceito para vocês, mas a gente vai se basear em 4 elementos que eu separei aqui para vocês. Antes disso, dá uma moral para mim aí nas redes sociais, tá aí o Facebook, Instagram e Behance. Então, entrem lá, eu acho que colabora bastante para a gente. Curtam a nossa página lá no YouTube, chegamos a 700 inscritos, muito obrigado. Pode parecer pouquíssimo para a galera aí que está acostumado na internet, mas como eu lido essa situação como professor, então para mim é uma sala de aula imensa e eu fico muito contente. Valeu, gente? Muito obrigado mesmo. Então, vamos lá e vamos começar naquilo que é a base desse desenvolvimento de logotipo e de tantos outros, que é entender a importância da cor para criar um logotipo. Então a primeira coisa, o primeiro nível é a importância. Para quem? Esse logotipo precisa ser importante para quem? Então, é a ideia do logotipo ser importante para o meu público-alvo e ter uma representação para o meu cliente, que no caso é a empresa que eu vou trabalhar. Então, eu preciso equilibrar esses 2 itens, porque eles são fundamentais na hora de se criar um logotipo. Neste caso, é uma empresa de construção e a gente vai ver lá no briefing que ela ela citou a cor que ela quer, porque ela já tinha, enfim, e a gente vai falar um pouco disso. A outra coisa é a força, né, do contraste das cores, isso é fundamental. A gente vai falar da ambientação. O que seria a ambientação? O meu logotipo, ele, para ter um destaque, ele precisa estar dentro de um ambiente formatado. É o que a gente chama de identidade da marca e ele precisa estar ambientado isso. A gente vai ver dentro disso o campo semântico e a gente vai perceber como é bacana essa ideia. Beleza? E também a gente vai falar um pouquinho das aplicações das cores, como a gente pode aplicar, e as texturas que a gente pode utilizar. Beleza? Só para não esquecer, vou lembrar novamente aqui, ó. Entrem lá na nossa rede social, né? Dá uma moral pra gente, que isso ajuda muito. Beleza? Não esqueçam não. Então, bora pra gente começar o nosso trabalhinho. Beleza? Vamos embora. A empresa é essa, MaxBridge. E antes da gente começar a falar de importância, contraste, ambientação e aplicação, eu vou vir aqui embaixo e falar um pouquinho sobre o conceito. Esse conceito é traduzido para o inglês também. Se vocês tiverem um tempinho, deem uma lida aí. Quem souber inglês fluente, deixa aí nos comentários o erro que eu cometi, que na humildade eu troco sem problema nenhum. Eu não falo inglês fluente, então é uma tradução feita no Google. Beleza? Então, qualquer coisa, só deixar aí que ajuda bastante a gente. Vamos lá. O conceito. O cliente é uma empresa americana focada em construção civil e tendo como especialidade o telhado e suas estruturas. Então, é construção civil e telhado. A empresa fazia questão de utilizar a paleta de cor verde, que era uma paleta que ela já tinha. E ela queria fazer um ícone de destaque. Então vamos lá. Esse verde aqui, mais claro, a empresa já utilizava. Então a gente precisava trabalhar um pouquinho esse verde. Como a proposta de focar em cobertura é muito explorado no mercado americano, em nossas pesquisas a gente percebeu isso, eu optei por fazer um ícone comprimindo a palavra Max. Ou seja, o que é a ideia de compressão? Você pega a palavra e deixa ela em um símbolo que identifica essa palavra. O que foi para mim muito legal é que isso era para ser algo
subjetivo e o cliente pescou de cara. Então isso para mim foi muito importante, que é o M, que vocês podem ver aqui, M, o A e obviamente o X. Então tá aqui a palavra Max muito bem definida, o logotipo, a fonte, que é outra coisa importante. A gente pode fazer um vídeo só de fonte também, mas essa fonte é uma fonte que eu dei algumas modificações para meus clientes. Eu não costumo falar muito da fonte que eu utilizo não, por questões lógicas, né? O cliente disposto a pagar, então eu acho justo trabalhar e enviar a fonte só para ele, beleza? Então tá aqui o conceito. Então a gente criou essa compressão, e na parte de baixo aqui eu tratei de fazer tipo a estrutura do telhado, que são em formatos de madeira e tal, certo? Então aí está, e agora a gente começa a falar na importância das cores para o público e também para o cliente. Bom, a gente já falou aqui do verde para o cliente, que era importante e tal. Então o que eu fiz? Eu entendi que o verde era importante, mas também você ter uma dinâmica entre as cores era fundamental. O cliente que batesse o olho, eu queria que ele tivesse uma imagem satisfatória. A primeira função era ter uma imagem satisfatória. Eu estou olhando, estou entendendo, é legal, tá, mas o que significa? E aí ele vai aprofundar. Então a ideia foi fazer uma imagem satisfatória. Mas se eu coloco essas duas hastes aqui de cor diferente desse X, ficaria um pouco ficaria muito confuso. Então eu utilizei da cor para trabalhar essa importância, para destacar essa importância, para que a visualização do meu público fosse legal. E eu precisava dar uma cor. Eu poderia colocar preto ali, que ficaria legal também, mas eu preferi buscar um marrom, que como a gente vai ver lá na ambientação, daqui a pouco a gente vê, eu busquei um marrom baseado no meu campo semântico e principalmente na madeira. Aí vocês vão alegar assim: ah, Leandro, mas as madeiras do telhado americano são madeiras claras. São, é verdade, mas eu precisava de um contraste, eu precisava de um empuxo para que esse contraste entre o verde e a cor mais clara ficasse legal. Então dá uma olhada como ficou a definição com a nossa cor de fundo marrom. Muito melhor que se fosse preta. Preta também ficaria legal, mas é muito mais envolvente do que fosse preta. Então a gente já passa com essa imagem para o segundo ponto, que é mostrar a força do contraste. Esse logotipo ele é muito legal, que ele funciona tanto com o fundo marrom escuro quanto o fundo claro, trocando apenas a cor do nome. Essa é uma ideia muito legal da gente explorar. Eu gosto muito de explorar porque dá liberdade para o nosso logotipo trabalhar. E é essa liberdade que o nosso logotipo tem que eu começo a puxar a minha paleta de cor. Eu precisava dessa liberdade, mas eu também preciso da ambientação desse logotipo. E como a gente faz essa ambientação? O que seria a ambientação? Seria basicamente eu jogar esse logotipo dentro de um campo harmônico de imagens aonde ele ficasse legal. E eu comecei buscando aqui, dá uma olhada na paleta que nós temos. E aqui tem uma imagem de fundo com a aplicação para a gente ter noção de como ficaria essa ambientação. Olha como fica legal. A gente pega o contraste e a gente coloca essa ambientação aonde eu posso usar tanto na cor escura como na cor clara o logotipo na cor verde sem problema nenhum. E na cor verde eu posso usar o contraste em branco ou até mesmo em contraste mais escuro. Os dois funcionam. Olha como funciona o branco aqui. Então é uma maneira da gente trabalhar a aplicação das cores de forma bacana em cima desses ambientes. Só que, beleza, Leandro, como você chegou nessas cores e como você partiu do ambiente? Bom, o verde eu já expliquei e o marrom eu vim desse campo semântico aqui. Deem uma olhada nesse campo semântico aqui, dá uma olhada para vocês entenderem. Estão vendo?
Olha a ideia, tá vendo que é tudo meio bege, meio amarronzado? E é assim que a gente vai buscando o campo semântico. Aonde a gente jogar, campo semântico de cores, aonde a gente jogar esse logotipo vai ficar legal aqui, porque eu tenho a ideia de marrom mais escuro em algumas partes aqui, em algumas partes aqui, eu tenho mais ou menos nesse fundo, eu tenho nessa textura aqui, eu tenho na roupa, eu tenho esse marrom mais escuro. Então isso me ajuda demais nesse processo. Claro que existem cores complementares. Vocês vão falar assim, Leandro, e esse azul e amarelo que aqui estão, esse fundo amarelo com esse laranja, esse amarelo, esse vermelho? Ok, só que eles são partes secundárias do nosso processo todo. Se você reparar, aqui também tem um verde. E é o verde que a gente vai usar nas aplicações que a gente vai fazer. Explicando isso melhor. A gente tem uma estrutura de marrom e bege para fazer o contraste. Dentro dessa estrutura, a gente cria um campo semântico de cores que vai ficar com essas tonalidades marrom e bege. E em cima disso, a gente vai fazer as aplicações de cores que tem como cor destaque os verdes. Vamos ver como fica? Eu fiz duas aplicações aqui para você ter noção e essa é muito legal, que é um ambiente de trabalho. Dá uma olhadinha nisso. Olha como fica fantástico e todos os elementos estão aí. O fundo ele está cinza, deixando um pouco mais escuro e por conta da luminosidade dessa madeira aqui, ele também fica amarronzado. Então fica bem bacana. Eu tenho as cores claras na poltrona, na cadeira e na mesa. Eu tenho a textura madeira e um fundo de madeira claro. Essa sim, igual a do nosso suporte de telhado, como base de fundo. E aí eu faço a aplicação do logotipo em todo esse ambiente. A cereja do bolo fica por conta da planta que dá esse ar verde à nossa aplicação. Olha como fica muito legal e como o resultado é muito interessante. Isso é a aplicação do nosso logotipo dentro daquele campo semântico que a gente esperava. Mas isso aqui é um ambiente, mas a gente também pode trabalhar isso em um produto. A gente pode escolher um produto da empresa e agora, já para a apresentação para o cliente final, eu escolhi um capacete de segurança, né? E a gente pode ver que o contraste, aquele contraste de branco no verde que eu falei lá atrás, eu apliquei aqui. Olha como fica legal. A gente tem esse fundo meio bege acinzentado e tem o contraste verde do capacete. Com isso, a gente encobre, a gente estrutura, é claro que falando de forma rápida, falando de forma bem básica, mas com uma linguagem que dá para entender, a gente estrutura todo o nosso processo de criação. E a gente tem uma criação muito concisa e muito bem estruturada para você vender para o seu cliente e para o seu cliente passar para o cliente final dele. Beleza, gente? Só para lembrar novamente aqui, eu não quero esquecer, entra lá nas nossas redes sociais, a gente já sabe como é só clicar, só seguir. A gente falou hoje sobre cores, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o canal. Um grande abraço, muito obrigado mesmo e até mais. Fui!